Bora fazer uma questão do Enem 2025 de linguagens, questão 28, questãozinha muito boa que muita gente confundiu ali, a gente vai entender ela de uma vez por todas hoje. Primeiro a gente começa lendo o enunciado. Nesse fragmento do poema, o sentimento de luta adquire contornos expressivos e é intensificado pela... Então, o que intensifica o sentimento de luta? É basicamente isso que ele está perguntando. Quando ele fala de adquire contornos expressivos, é basicamente o seguinte, o que te faz sentir o sentimento de luto junto com o eu lírico? O que dá força ao sentimento de luto? Então é isso que ele está perguntando. O que intensifica o sentimento de luto, tá? Vamos lá. Pequenino morto. Tange o sino, tange, numa voz de choro. Numa voz de choro, tão desconsolado, né? Então, tão desconsolado. No caixão dourado, como em berço de ouro. Pequenino, levanta-te dormindo. Acorda! Então, ele está falando assim, pequenino, se levanta, acorda! Olha que te levam para o mesmo lado, de onde o sino tange numa voz de soro. Então o sino bate com uma voz de soro, né? Uma voz de choro, não. Uma voz de choro. Não soro, voz de choro. Aí, novamente. Pequenino, acorda! Então, tipo assim, meio que ele negando que o filho morreu, né? Pequenino, acorda! Pequenino, pequenino! É basicamente isso, né? Que caminho triste, que viagem! Alas de ciprestes negros a gemer no vento. Então, se o vento tá triste, tá negro, né? Tanta boca aberta de famintas valas, a pedir que as fartem. Aqui, por exemplo, as covas estão abertas, pedindo para serem preenchidas, ou seja, pedindo para os corpos mortos entrarem e preencherem as covas, né? A esperar que as enchas. Pequenino, acorda! Recupera o alento. Foge da cobiça dessas fundas valas, a pedir que as encham. Então, assim, não entra não, pequenino. Acorda, acorda! Você não morreu, pequenino, acorda! Então vê que o que intensifica o luto? Justamente a repetição dele falando, pequenino, acorda, acorda! Ele, assim, em estado de negação, realmente sofrendo pela partida daquele ente querido, né? E aí a legenda aqui, poemas e canções. Então vê, adquire contornos expressivos, é intensificado pela descrição da paisagem do cemitério. Não, ele não descreve a paisagem do cemitério. Ele fala somente das corvas querendo ser preenchidas, e ele fala do sino, mas ele não fala, olha, no cemitério a gente tem várias árvores aqui, a gente tem as covas aqui de pedra, por exemplo, vi fotos, vi flores. Não tem descrição. Se eu tivesse, isso não intensifica o luto, percebe? Agora, letra B, recusa do eu lírico a invencibilidade da morte. Exatamente. A gente vê aqui o eu lírico desesperado pedindo pro pequenino acordar. Num estado de negação. Tipo assim, não morreu, acorda, 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 não entra não, não entra na cova não, acorda. Então isso mostra o quanto ele estava sofrendo com aquilo, né? Beleza. Letra C, sonoridade dos versos produzida pela pontuação. Vê, a gente realmente tem muita pontuação. O que é sonoridade? Sonoridade é, por exemplo, você lê o verso e parecer uma música, né? Por exemplo, tange o sino, tange, numa voz de choro, numa voz de choro, tão desconsolado, no caixão dourado como em berço de ouro. Então é essa sonoridade que ela lê. Tem no texto? Tem. É isso que intensifica o luto? Não. Não é isso que intensifica o luto, porque não é isso que te faz sentir o luto junto com o cara. Você sente o luto junto com o cara quando ele tá desesperado pedindo pro pequenino acordar. Percebe? Tem muitos poemas que têm sonoridade e não necessariamente essas sonoridades servem para intensificar um sentimento. Muitas das vezes, na verdade, serve pra gente só melhorar a forma desse poema, deixar o poema mais esteticamente bonito, né? E aí, outra coisa que tem que eu vi que, pô, tem um problema nessa alternativa é o seguinte, ele fala que a sonoridade é produzida somente pela pontuação. Bem, a pontuação aqui, ela não intensifica o sentimento de luto. A pontuação, ela só mostra basicamente, por exemplo, uma voz de choro. Então mostra assim uma calmaria, não, uma lentidão, no caso, numa voz de choro. Não são ações muito rápidas, percebe? Ele tá sofrendo aos poucos. A pontuação mostra isso. A pontuação não intensifica diretamente o sentimento de luta. Ela acompanha o que intensifica, percebe? Pequeno na corda sem pontuação é uma coisa, agora pequeno na corda com pontuação é uma coisa maior ainda. Então a pontuação, ela acompanha o elemento que intensifica, percebe? E quando a gente fala que a sonoridade só depende da pontuação, a gente está cometendo um forte erro, né? Por quê? A sonoridade, galera, depende também do ritmo, depende também de figuras de linguagem, depende da métrica do texto, depende das rimas. Então, por exemplo, se eu tivesse só pontuação, eu teria sonoridade? Não. Aqui ele fala que a sonoridade é produzida somente pela pontuação, o que está incorreto, tá? Então a letra B continua sendo a melhor alternativa. Fechou? Letra D. Religiosidade. Não tem religiosidade no poema, né? Não tem nada aqui falando de Deus, nada falando de coisas espirituais. Na verdade, ele se recusando o cara que morreu, não é nada espiritual. Ele tá falando assim, pô, você não morreu não, acorda.
Letra E, impressão de sonho. Não, ele tá sofrendo de verdade, não tem nenhuma estrutura onírica aqui, né? Tipo, por exemplo, pô, tem um elefante com uma guitarra ao invés da tromba, né? Uma guitarra no lugar da tromba. Não, não tem isso. Não tem essa impressão de sonho aqui nesse texto, tá bom? Então, com isso, a gente fica com a letra B sendo nosso gabarito exatamente por isso. Lembrando que a letra C é um bom distrator, tá? Mas a gente tem, de fato, essa pontuação muito presente no texto. Você tem, de fato, a pontuação ajudando na construção do luto, mas não é o fator principal que gera sonoridade e não é o fator principal que intensifica o luto. O fator principal que intensifica o luto é ele realmente recusando que o filho morreu. Né? Não sei se é filho, mas pequenina deve ser uma criança. Né? Com isso, se você gostou dessa resolução, já compartilha para o seu amigo que também vai fazer o Enem, para que ele possa também ver essa resolução de qualidade e isso estimula a gente cada vez mais a fazer mais resoluções como essa. Eu te vejo no próximo vídeo, valeu e tamo junto!